Oi, meus amores, última aula do módulo 7, aqui é a terceira aula, e sobre essa questão do contar, né? A criança, ela sofreu esse momento do abuso e o abusador, de um modo geral, é a pessoa mais próxima e existem outras pessoas ao redor, uma segunda, uma terceira, uma quarta pessoa ao redor. Suponhamos que o abusador seja o pai. Nós temos aí a mãe, né, nessa relação. E essa criança, ela dificilmente, ela vai sentar com a mãe e vai falar: mãe, tá acontecendo uma coisa estranha, meu pai tem me feito algum carinho diferente. Dificilmente a criança fará isso. Em alguns casos, a criança consegue falar. Mas é muito interessante porque quando a gente recebe na clínica essas pessoas que falaram de alguma forma, às vezes a mãe tem diferentes comportamentos, menos o comportamento do acolhimento. É muito difícil, num contexto, nós termos também uma mãe que vai acolher essa situação. E aí eu lhe explico o motivo. Aquele indivíduo que é o abusador, quando ele procura alguém para se casar, ele já vai encontrar uma mulher, uma pessoa que já está numa situação de submissão e dificilmente enfrentaria um abusador. Mas aí você diz, tá, mas ele vai fazer isso de forma muito proposital, vou me casar com a fulana, não com a cicrana, porque com a fulana eu posso fazer o que eu quero? Não. Esse é um processo inconsciente. Lembra? Consciente, pré-consciente e inconsciente. Muitos dos nossos comportamentos, eles são gerados em função do inconsciente. E essas ações são inconscientes. Então, de uma forma inconsciente, esse abusador ele vai rastrear, vai se identificar com aquela mulher que, caso ele vá fazer algum tipo de abuso, ela não terá nenhum tipo de reação. Então, tem todo um conjunto estabelecido aí. Então, essa criança, quando ela fala, essa mãe ela pode ignorar, ela pode falar para essa filha, esquece, faz de conta que isso nunca aconteceu. Já recebi pessoas no consultório que a mãe respondeu isso, esquece, faz de conta que isso nunca aconteceu. Memórias ruins a gente apaga. Uma outra disse, segredo é para ser guardado. Disse para a filha muito pequenininha ainda. Outra já reagiu assim, ele fez isso porque você fica de gracinha ao redor dele. Então, essa mãe, ela traz para essa filha a culpa. O seu pai é inocente, você fez por causa... porque ele fez porque você abriu espaço para ele fazer. Só porque ela estava falando com uma criança de 7 aninhos. Em plena, né, fase da linguagem da ternura. Nossa, é tanta coisa horrível, né, que acontece. Uma outra mãe de uma pessoa que eu recebi já disse o seguinte: bom, se você não fizer o que o seu pai pede, ele vai embora. E ele vai nos abandonar. Isso era uma pessoa de classe média alta. Nossa, até dói o coração. Se você não fizer o que o seu pai pede, ele vai nos abandonar e vai embora. E eu e você ficaremos sozinhas, sem condição financeira, abandonadas financeiramente. E aí, como será? Então, você precisa fazer o que seu pai pede. Horrível. Esta mãe já não era uma mãe submissa, no sentido de não conseguir reagir. Meio que já havia aí uma certa perversão por parte dessa mãe também, né? Ela tinha uma preferência de saber que a filha muito pequena era a mulher do pai, mas que tinha um conforto, morava em uma mansão, em um condomínio de luxo, né? Absurdo. Mas infelizmente tudo isso a gente recebe. Mas tem aquela criança que não fala com palavras, não consegue expressar. Aquela criança que fica, que
que não existe palavras para expressar, que não consegue, né? Mas ela sempre vai contar através da mudança de comportamento. Essa criança ela vai ficar um pouco mais agressiva, ela vai chorar muito mais, ela pode não permitir ser tocada por ninguém, passa a ser uma criança assustada, uma criança que começa a se machucar. Eu tive um caso de uma criança que ela começou a não tomar banho para propositalmente ficar com o corpo sujo, com certo mau cheiro, para não atrair o abusador, que no caso era um tio. Quando o tio vai visitar, não toma banho, fica suja, com mau cheiro, para evitar a aproximação daquela pessoa. E essa mãe, ela não percebia que essa criança estava 3 dias sem tomar banho, porque sabia que o tio ia chegar no 3º dia, né? Mas há uma omissão por parte daquelas pessoas que estão ao redor, né? Há uma omissão, um não perceber, eu não posso usar a palavra não perceber, porque às vezes percebe, mas é essa omissão mesmo, de não se atentar para o sofrimento que aquela criança está vivenciando. E aí vem uma ideia terrível, que é a ideia do abandono, e veio a ideia do merecer e do não merecer, né? Eu estou nessa relação com essa pessoa, que há um segredo entre nós, mas não recebo cuidado dos demais, então eu não mereço esse cuidado, a ideia da solidão. E aí é mais um ponto para o sentimento de culpa. Os adultos que foram abusados sexualmente na infância carregam uma culpa absurda. E essa culpa, ela é estabelecida em vários momentos, Ela é estabelecida quando o abusador se aproxima e ela acha que ela atraiu o abusador por causa do sentimento de onipotência. Ela é estabelecida quando ela absorve quando ela introjeta a culpa do abusador através do olhar do abusador, e é estabelecido quando ela não recebe o cuidado e a proteção do adulto que deveria proteger. Ela não é passiva de receber esse cuidado. Então essa criança ela entra num estado de sofrimento, do não conseguir compartilhar de forma mais aberta com alguém, o não conseguir pedir socorro, né? E muitas vezes isso é guardado por anos. E às vezes essa pessoa já na adolescência ou no início da vida adulta, ela chega para a família e fala, olha, aquele tio fazia isso comigo. E aí mais uma vez, muitas vezes, vem a fala, mas por que você está falando isso só agora? Né? São as falas que a gente acaba ouvindo no consultório. Ou assim, ok, mas isso aconteceu no passado. O seu tio hoje está casado, tem filhos e você vai destruir a vida dele. Falando isso agora para todo mundo, né? O abusador continua sendo a prioridade daquela família. Não é revoltante? Se você falar, você vai destruir a vida dele. Tá? E a vida da vítima, que foi destruída a vida inteira até naquele momento? Essa, ok, não tem importância. Mas o abusador precisa ser protegido, porque agora ele, né? Só que, na maioria das vezes, essa pessoa que abusou dessa menina quando era criança e deixou de abusar, é porque ele tinha atração por criança. Quando ela entrou na adolescência, ele não quis mais. Mas e as outras crianças que ele está abusando nesse momento? E os próprios filhos que ele abusou quando ele é um tio? E os netos, as netinhas que serão abusadas quando nascerem? Ah, mas agora ele já tem consciência. Não, não tem. Não tem. Infelizmente, existem a história do homem que abusou da filha, abusou das sobrinhas, abusou das netas e continua ali, abusando. O grande problema de proteger o abusador é que ele vai continuar abusando.
ele fará novas vítimas. E agora que você começa a compreender que o trauma do abuso é um trauma diferenciado, que desestrutura, a princípio, a personalidade, aí há uma gravidade maior. Esse indivíduo, ele tem que ser parado por alguém em algum momento, porque ele está destruindo vidas, ele está destruindo saúde psíquica de pessoas em desenvolvimento, né? Então, quando essa pessoa já adulta resolve falar, muitas vezes ela ainda é bloqueada, né, por aqueles que estão ao redor. É muito bom quando você consegue falar na vida adulta e as pessoas que estão ao seu redor te acolhem e falam o que você quer fazer com isso, você quer apoio para ir na delegacia, você quer fazer ainda a denúncia, muitas vezes essa denúncia, né, ela é feita, mas infelizmente já não há como fazer a abordagem desse abusador. A lei de 2012 já modifica um pouco, né? Começa a contagem após essa vítima ganhar a maioridade, isso já facilita muito. Mas mesmo que não haja mais uma condição de fazer aí desta pessoa ser denunciada e pagar por isso, mas socialmente já é necessário, em família já é necessário, né? Porque essa pessoa ela precisa parar. E mesmo que esse abusador chore e diga eu nunca mais vou fazer isso, é porque eu não tinha controle, é porque eu era muito carente, é porque... Não acredite, ele vai continuar abusando. O abusador, ele é um covarde, ele é alguém que se faz de vítima, é alguém que convence o outro de que ele é uma vítima, ele convence o outro que ele é uma vítima. Não acredite nunca que ele vai parar de abusar, porque ele não vai parar de abusar. Ele precisa ser contido. As pessoas que estão ao redor dele precisam saber que ele é uma pessoa perigosa. Precisa saber. Ele precisa ser contido de forma externa, porque do contrário ele vai continuar fazendo vítimas. Ele vai continuar fazendo vítimas, infelizmente. E o sofrimento continua e os prejuízos continuam para aquelas pessoas que estão ao redor. Então, nunca é tarde para fazer a denúncia de um abusador. Porque se esse abusador está vivo, ele pode continuar fazendo novas vítimas. E ele precisa ser contido. Então, muito cuidado com essas falas na família. Você vai falar isso agora e destruir a vida do seu avô? Você vai falar isso agora e vai destruir com a vida do meu pai? Né? Ele já está idoso, mas é um idoso que continua abusando. É um idoso que numa festa de criança ele está passando a mão por baixo da roupinha das menininhas de 4 aninhos de idade. E está fazendo vítimas. E se aquela menininha sentiu aquele toque diferente, já houve um salto da linguagem da ternura para a linguagem da paixão, a linguagem do erotismo. E se houve esse salto, essa menininha de 3 aninhos, 4 aninhas, já está em estado de sofrimento. E já está se destruindo ali a saúde psíquica dessas pessoas, né? Então isso é terrível. Isso é terrível. E essas pessoas, elas precisam ser contidas. Então, essa relação do segredo vivenciado e do denunciar, do falar, é muito difícil. Porque eu atendo pessoas que, 40 anos de idade, 45, 50, que dizem assim, é a primeira vez na minha vida que eu falo sobre isso. Porque eu nunca consegui falar nem olhando no espelho, de tão absurdo que eu mesma, e dos meus próprios sentimentos de culpa. E tu me questionar se isso realmente aconteceu. E outras falam, não, eu nunca falei, porque eu achava que isso não tinha importância nenhuma. Que eu é que estava dando muito valor para algo que não tinha importância. E não é bem assim. Às vezes a pessoa ela acha que não teve importância, mas lembra? Está no inconsciente.
E se está no inconsciente, está me afetando. Não adianta jogar para debaixo do tapete. Não adianta achar que não tem importância, porque irá afetar. Infelizmente irá afetar. Eu tenho que encarar esse monstro de frente para dar conta dele. Beijo e até o próximo módulo, o módulo de número 8. Ok? Beijo.